Só existe o vinho amassando uvas. Só existe o azeite esmagando as azeitonas. Só existe o pão amassando o trigo. E nessa hora, meu irmão, algo que o Senhor colocou no meu coração, para quem é casado, é hora do casal se juntar. É hora de fortalecer os vínculos. É a oportunidade, o privilégio que Deus está te dando, porque Ele vai te tirar, Ele vai te levar para algo novo, mas é hora de fortalecer os vínculos e as alianças, alianças de paternidade, de maternidade, de filiação, alianças de casamento. É hora de fortalecer as alianças, esses vínculos, tornar eles mais fortes, porque a palavra de Deus diz que no caso da aliança de casamento, seja na doença ou seja na saúde, seja nos dias bons ou seja nos dias ruins. Amém? Amém. E é nessa hora, vamos lutar junto, vamos resolver junto, e nós vamos vencer juntos. E eu tenho comigo, pega isso para ti, Deus se agrada disso. Deus se agrada disso, sabe, desse entendimento, aquilo que de fato reúne a gente e nos fortalece a casa. E eu tenho por mim que a bênção do Senhor paira sobre aquela casa. Nós não temos outra opção, não tem saída de emergência. Não tem saída de emergência. Entenda o que eu estou dizendo. É o Senhor promovendo aquele ambiente. É a bênção do Senhor que está sendo ali desenvolvida sobre a família. Tem comigo que a maior expressão do amor de Deus é ver um homem e uma mulher se amando, sabe, se resolvendo, se amando, se resolvendo, se perdoando. É a maior expressão do amor de Deus, sabe? Entenda o que eu estou dizendo. É um homem e uma mulher se amando, se resolvendo, são uma só carne, desenvolvendo isso, se perdoando, jogando fora todas as mágoas. Não adianta apontar o culpado, não é isso, não adianta, não é o caminho. E como eu estava dizendo, nada que eu fazia dava certo. Nada que eu fazia a gente percebeu, sabe, com muitas dores, muitas frustrações, em meio à exposição, em meio à vergonha, sabe, o que? A gente foi forjado, e eu posso te dizer que nós aprendemos alguma coisa. Na verdade a gente aprendeu muito, nós aprendemos ali, sabe, e que a gente não precise de viver isso de novo, e que a gente possa de fato ajudar alguém que possa estar passando por isso. Para quê? Por que Deus permite e nos leva? Para nos forjar, para nos fazer crescer e nos levar no nível acima. Israel passa por esse deserto, e em um determinado momento eles chegam num lugar crucial. Qual? A terra da promessa, a terra prometida. A Bíblia fala que era uma terra incrível. Era uma terra que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Era uma terra que precisava de 2 homens com um cabo, cada um carregando no ombro um cacho de uva. Era uma terra fértil, boa. Só que, como de costume, eles enviaram espias, pessoas para avaliar e verificar aquela terra, se valeria a pena o esforço, se valeria a pena gastar energia, se era isso mesmo que o Senhor tinha falado, se valeria a pena arriscar sua própria vida para entrar naquela terra. E os espias escolheram 12 espias, e entre os 12 estavam 2 homens incríveis, Josué e Calebe. Os outros 10, a gente nem sabe o nome deles. Alguém sabe o nome deles? Mas existia 2 incríveis com o nome de Josué e Calebe. E qual foi o diagnóstico, o parecer dos 10? O que eles disseram? Olha, as pessoas que moram naquela terra são enormes. As pessoas que moram naquela terra são gigantes. E nós nos vimos, e eles também nos viram como gafanhotos.
Irmão, não tem saída de emergência. E isso fez com que Israel, que naquele momento não entrasse na terra prometida e permanecesse ali no deserto, pois o povo preferiu o quê? Ouvir o parecer dos 10. Preferiu ouvir o parecer dos 10 do que de Josué e Caleb e do que do próprio Senhor. Olha a incredulidade. É impossível agradar a Deus se não tivermos fé. E eu abro parênteses aqui. É bem provável e é bem certo que eles nem foram vistos, porque se eles tivessem sido vistos, tinha tirado a vida deles. Então como pode alguém alegar que o outro te vê e te vê como um gafanhoto se nem te viu? Como alguém pode dizer que aos olhos deles eu sou igual a um gafanhoto? O que podemos extrair desse texto? Algo também que podemos extrair desse texto: você é o que você vê. Você é o que você vê. E o segredo desse texto é que na maneira como a gente se vê determina o estado da nossa crença. A maneira como você se vê determina o acesso àquilo que Deus colocou para a tua vida. A maneira como você se vê te dá o acesso para você viver aquilo que o Senhor tem para você. Temos uma terra prometida, nós temos algo para viver. Deus tem projetos para nós, e isso é sério demais. Meu irmão, não estou brincando aqui, é Bíblia. Aleluia. Eu não estou criando modinha, não é modinha. Que a incredulidade do nosso coração seja lançada fora nessa manhã, em nome de Jesus. Eu não estou inventando moda, é Bíblia. Existe um significado de Canaã para mim, para você, hoje, amém? Receba isso, e a maneira como você se vê, então, determina o que? O meu destino. Como eu lidarei com as coisas que eu tenho para enfrentar, para resolver e para vencer, porque é para vencer. E também vai determinar o que? O nível de relacionamento que eu tenho com as outras pessoas. Esses homens não foram vistos, e a prova disso foi que mais na frente o mesmo Josué enviou 2 para fazer o mesmo trabalho. E quando esses homens foram vistos, nós sabemos, eles tiveram que se esconder. Para quê? Fugir, para não ser pego. E eles se esconderam onde? Na casa de Raabe, uma mulher que nem tinha uma boa índole, mas que pela atitude dela de esconder os espias, isso lhe foi imputado por justiça. Então significa que anteriormente os outros no mesmo cenário não tinham sido vistos, por certamente se tivessem sido vistos, tinham sido perseguidos e até mortos. E nós temos algo importante aqui, porque o que determina a sua crença, está vinculado ao seu crescimento espiritual, ao seu crescimento profissional. Amém? Determina o que? O seu avanço em todas as áreas, determina a saúde nos relacionamentos, a forma como você se vê, e a forma como você se vê determina também a sua fé na palavra, no que o Senhor disse, naquilo que o Senhor disse. Se eu e você, se a gente nos vê como um gafanhoto, você vai acabar achando que as pessoas também te vê assim. Você vai achar também que as pessoas te vê dessa forma. E eu quero dizer, talvez todos nós temos uma medida disso. Eu me coloco como o primeiro da fila. As minhas incapacidades, as minhas dificuldades de relacionar com certo tipo de pessoas, eu as tenho. Às vezes eu tenho muita facilidade de sentar com alguém, e principalmente com aqueles que você parece com ela, né?
Principalmente com aqueles que você parece com ela, você senta e flui e vai. Agora com aqueles que são muito diferentes de você, e em alguns outros aspectos, você tem a sua medida de dificuldade. Por quê? Porque às vezes você se vê de uma forma e acha que ele também está te vendo dessa forma. E isso atrapalha. Se você se vê como alguém que não tem possibilidade de avançar, de acessar, de conquistar e de vencer, certamente você vai medir os seus relacionamentos a partir de como você se vê. E você às vezes vai ser aquela pessoa cismada, achando que o mundo inteiro está contra você, que não gosta de você, que o mundo te diminui, e aí a gente entra naquelas cismas. As pessoas bem resolvidas, meu irmão, não estão muito preocupadas com a opinião das pessoas. Isso é importante. Precisamos de ter uma medida disso. As pessoas bem resolvidas não estão muito preocupadas com a opinião das pessoas. Pessoas bem resolvidas, que sabem quem são, se enxergam de forma saudável e com saúde. Não que não tenha defeitos, não que não tenha limitações, mas elas assumem, elas enfrentam isso. Elas enfrentam isso. Muitas das vezes Deus nos olha, não é pelo certo, pelo errado, é o que nós fazemos do nosso acerto e o que nós fazemos também do nosso erro. Então não que, sabe, o que elas pensam, não o que elas pensam. Muitos avanços da nossa vida, que Deus tem colocado no nosso coração, que Deus tem para nós, sabe, precisa de ser vencido e não pode às vezes nem ser compartilhado com algumas pessoas. E isso não está no campo da maldade, pois elas não estão vendo. Deus falou foi contigo, Deus mostrou foi para ti. Então poupa o teu irmão. Não está no campo da maldade, pode até estar, mas não é para você. Por quê? Porque a pessoa não vai discernir, ela não vai entender. Quem nunca ouviu, você sonha demais? Ou quem já ouviu, você pensa alto demais, você é um sonhador, volta para a terra. Quem nunca ouviu que isso não é para você? Eu não te vejo fazendo isso, às vezes não vai dar certo. Quem nunca ouviu? Isso não está muitas vezes no campo da maldade. Eu quero tratar como que as pessoas não conseguem enxergar, às vezes, aquilo que o Senhor já plantou no teu coração. É algo que é teu, é seu e do Senhor, sabe? Por quê? Porque às vezes a opinião das pessoas, se a gente der muito crédito para isso, são como cordas que vão nos amarrar ao longo da vida para a gente prosseguir. E se a gente não se der conta, elas vão nos prender. E vai fazer você perder a capacidade de fazer planos, de executar os projetos que correspondem às promessas que Deus liberou para você. Deixa eu te dizer pela palavra de Deus: tudo é possível ao que crê. Everson, tudo é possível ao que crê. Você tem essa condição, essa força que vem do Senhor para vencer tudo isso. Tudo é possível ao que crê. E o que pensam de você não muda quem você é. O que falam de você não muda quem você é. Meu irmão, quando alguém te dizer, estava ali falando mal de você, sabe o que você fala? Que pena que eu não estava lá. Que pena que eu não estava lá, porque eu ia contribuir, porque tem coisa tão ruim que vocês ainda não sabem. Livra desse negócio, meu irmão. Se livra disso. Me chama que eu vou contribuir. Eu vou contribuir com vocês, que tem coisa que vocês nem não sabem. Vocês precisam de saber. Isso é libertador. Isso é libertador. Tem tantas coisas ao meu respeito que você ainda não sabe, que você vai ficar horrorizado. Então me chama que eu quero participar, eu quero contribuir. É desse jeito, gente. Não que eu vou não reconhecer os meus erros, não é isso.
Não é isso, mas esse libertador me chama que eu vou contribuir, vou mostrar para vocês a lástima que eu sou eu, o homem miserável que sou eu. Melhor assim, melhor assim. Isso é libertador também. Quem se vê de uma forma saudável é leve, é bom estar com essa pessoa. Está aí no nível da gratidão, está aí relacionado com a fé, e é bom estar com essa pessoa exala gratidão, sabe? Quando vem as intempéries, quando a gente está preparado, sabemos quem somos pecadores, mas somos saudáveis, nós somos gente, sabe? Quando vier as intempéries, você nem murmura, você não acha culpado, sabe? Você nem reclama, você assume o boleto, o boleto é seu. O boleto você não quer transferir ele para ninguém, sabe? Essa segurança, essa responsabilidade de pagar o boleto. Às vezes o boleto é grande, você nem consegue pagar ele, mas você sabe, esse boleto é meu. Assume que é melhor, mas esse boleto é meu, e o Senhor vai me ajudar a pagar. Amém? Então, nessa maneira como eu me vejo, determina toda a minha vida. Se você se vê como um gafanhoto, mesmo que as pessoas nem estejam olhando para você, você vai achar que elas também estão te vendo desse jeito. Rompa com isso, meu irmão. Eu não sei por que eu estou falando disso, não sei sinceramente, que a palavra é outra. O meu pastor Edgar sabe disso, a palavra não era essa, mas é essa, né? Às vezes o Senhor sabe com quem e para quem, como, o porquê. Rompa com isso, meu irmão, rompa com isso. Eu estava preparando uma outra mensagem, aí eu bebi um café com o meu irmão, com o meu pastor aqui, e aí coincidiu até com aquilo que eu estava preparada, mas não era para falar disso aqui. É aquela percepção, né, do Senhor que, sabe, aquela percepção, amém? Meu irmão, rompa com isso. Rompa. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas. Se é impossível agradar a Deus se não tivermos fé, ao contrário disso, é que a gente agrada ao Senhor se a tivermos. Ao contrário disso, é que a gente agrada ao Senhor se a tivermos. Fica com essa. Faz sentido para alguém ou não faz aqui? Você nasceu, meu irmão, para compartilhar a vida. Você nasceu o quê? Para dividir essas experiências, para compartilhar conhecimento, aprender, ajudar. Aprender e ajudar. Porque se você aprende, você também compartilha, você ensina.